Olá, educadoras e educadores. É uma honra estar aqui e reunir os principais atores que administram a educação do Brasil e formam as lideranças que irão comandar o país nas próximas décadas. 2020, sem dúvidas, está sendo o ano mais complexo das nossas vidas. Mais de 50 milhões de crianças brasileiras e 2 milhões de professores estão sentindo na pele a necessidade de se adaptarem ao momento que estamos vivendo. Momento este que vai acelerar o processo de transformação digital e a necessidade, mais do que nunca, das escolas se adaptarem ao jovem do século XXI, nativos digitais que já nasceram grudados nas telas, com todas as informações do mundo em suas mãos e um coração cheio de ansiedades e incertezas sobre o futuro. Esta EducaWeek tem a intenção de ajudar todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, para conhecerem o que há de melhor na educação, verem os desafios enfrentados, soluções encontradas e para que todos percebam que não estão sozinhos. Levaremos conteúdo dos principais líderes do setor, de autoridades e grandes especialistas. Agradecemos aos presidentes do Educational Leaders, diretores de algumas das melhores escolas do país e gestores da administração pública que se dispuseram a compartilhar seus cases de sucesso e, assim, estão ajudando cerca de 180 mil instituições de ensino a oferecerem o que há de melhor para a construção do futuro do nosso Brasil. Em instantes, daremos início a um novo painel, recheado de informações. Não deixem de visitar a Educational Fair, feira educacional virtual gamificada com inovações para todas as escolas do Brasil. Sejam bem-vindos ao EducaWeek 2020. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham ao vivo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a reabertura das escolas pelo mundo. Temos convidados especiais, professor Jorge Niaradi, personnalité da Avenida da República da França de 2008, professor universitário, Thomas Law, presidente do Ibrachina, e Karina March, professora de língua portuguesa direto da Inglaterra. Sejam todos bem-vindos. Para dar início ao nosso painel, convidar o professor Jorge Niaradi para trazer as explanações dele. Bem-vindo, professor Jorge. Ok, muito obrigado, Marcos Talarico. Parabéns pela iniciativa, é incrível você proporcionar isso para todos nós. E aqui nesse ambiente, embora nós sejamos forçados a estar nesse ambiente, ele tem um lado positivo, né? Porque agora quase todo mundo, ou melhor, quem tem acesso à internet consegue aqui isso para acompanhar o EducaWeek. E aqui nesse tem uma ampla experiência nesse tipo de evento, né, fez durante anos presencialmente EducaWeek, é conhecido por todos os educadores aqui no Brasil, e nesse formato agora você se expande para o mundo inteiro, palestrantes do mundo. Hoje mesmo, poxa vida, que satisfação eu estar aqui com a professora Karina March, lá diretamente da Inglaterra, Thomas Law, que é colega, também advogado, que ele tem um pé na China, tem um pé aqui no Brasil, portanto, Marcos Talarico, só você mesmo que conseguiria fazer isso, não tem outra pessoa que conseguiria agregar tantos profissionais de tão alto gabarito durante uma semana em um novo formato que a pandemia nos obrigou a assumir. Parabéns, muito parabéns mesmo, Marcos, aqui pelo evento. Obrigado. E quem está acompanhando, quem consegue aqui acompanhar por conta da internet, né, que tem internet, é uma oportunidade também, igualmente, para ouvir os posicionamentos dos especialistas, daqueles que vivenciam educação, tanto como professores, alunos, educadores e também pais, porque acho que grande parte aqui dos expositores são pais. Então, a gente sente não só como professor, sente também como pai, aquilo que está afligindo nossos filhos, né? Eu tenho uma filha adolescente, não é fácil para ela, embora esteja acostumada com a internet, não é fácil ter as aulas online para ela, aqui no Brasil. Eu tenho um filho pequeno, bem pequenininho também, com 4 anos de idade, para ele mais difícil ainda, embora todo mundo pense, não, criança pequena está acostumada com a internet, está no tablet o tempo todo, né? Sabe usar o tablet, já nasce sabendo usar o tablet. Sim, mas não é.
acho que no dia a dia, naquilo que a gente sente, não é bem assim. Portanto, todo mundo tem a sua experiência aqui para compartilhar e para ouvir também o outro e para pensar caminhos. Afinal de contas, a pandemia, ela parece que ela vai se prorrogar, ela vai se estender, e tem situações até mesmo que, em alguns países, como a professora Karina, Dr. Thomas, vão comentar, em alguns países em que houve abertura e, logo depois, o sistema voltou a ser fechado para as escolas. Ou seja, deu-se um passo para que fossem reabertas as escolas e, por conta da recontaminação ou a nova contaminação, uma segunda onda, né? Conversávamos sobre isso agora há pouco, antes de iniciar aqui a transmissão, havendo uma segunda onda, talvez as escolas tenham que voltar àquela situação anterior. Então, meus caros, realmente, é um ambiente absolutamente novo esse que a gente está enfrentando. E para poder iniciar aqui esse nosso bate-papo, e com dois profissionais que têm muito, mas muito a contribuir, porque eles estão lá fora, eu combinei aqui junto com o Marcos Talarico em trazer uma exposição um pouco mais geral aqui no início, em que eu tenho um texto. Esse texto também pode ser disponibilizado aqui por todo o pessoal aqui do Educa Week, pode disponibilizar esse texto para vocês. É um texto bem singelo, um texto bem objetivo, também trazendo uma panorâmica sobre reabertura. E depois eu concentro um pouco mais na França, porque eu tenho laços com o governo francês, que não são laços profissionais em absoluto, mas são laços que têm uma relação mais diplomática com o governo francês. Então, é por isso que aqui eu optei em falar um pouco mais da França ao final, aproveitando, claro, para fazer a comparação depois com a professora Karina com a Inglaterra, né? E Dr. Thomas Loff falando muito bem e claramente da China. Então, eu inicio aqui com uma visão geral e, em seguida, vou afunilando para a gente encontrar a França. Eu espero que, no tempo aqui que foi determinado, eu consiga cumprir esse roteiro. Então, meus caros, no ano de 2020 tem sido um ano difícil para todos ao redor do mundo. A pandemia do novo coronavírus afetou a vida de milhares de pessoas de inúmeras maneiras. Infelizmente, as crianças e os jovens não foram uma exceção. O fechamento das instituições de ensino foi uma das medidas extremamente necessárias ao controle do aumento das contaminações. A China, primeiro país a ser afetado pelo vírus, não reabriu suas escolas e universidades após as férias do Ano Novo Lunar em janeiro, como forma de conter o surto. Seguindo o exemplo do país asiático, os demais países afetados pela pandemia foram suspendendo suas atividades escolares, conforme o número de casos de Covid-19 ia aumentando. Assim, no final de março, 73 países haviam anunciado o fechamento de suas escolas e 90% dos estudantes do mundo estavam sem aula presencial. Considerem isso, meus caros, 73 países, final de março, e 90% dos estudantes do mundo estavam sem aula presencial. Aqueles, como eu comentei, e muitos que estão acompanhando aqui Educa Week, sentiram isso diretamente. Eu, como tenho também a oportunidade de ser professor universitário, senti isso diretamente porque tive que assumir uma nova tecnologia aqui para dar aula para os alunos. Portanto, o impacto foi exatamente nesse período. Estamos, todos nós, dentre esses 90% de estudantes do mundo afetados sem aula presencial. Na França, o presidente Emmanuel Macron, no dia 12 de março, anunciou que todas as creches, escolas e universidades do país, da França, deveriam ser fechadas a partir da segunda-feira, dia 16 de março, não havendo previsão de retorno. A notícia foi essa: 16 de março, presidente Macron, absolutamente todo o sistema educacional fechado a partir do 16 de março. O sentimento dos professores, pais e alunos foi o mesmo, de incerteza. E parece que ele continua a haver, né, esse sentimento de incerteza. Apesar da preocupação sobre como ficaria a formação dos estudantes ao final do ano letivo, além de outras inúmeras dúvidas e preocupações,
o sentimento de alívio foi geral, pois todas as pessoas no ambiente escolar estavam extremamente propícias a se contaminar. Portanto, meus caros, a gente não pode deixar de lado também esse outro aspecto. Foi uma medida necessária, foi uma medida devida, né? É uma medida de segurança de saúde pública, né? Sem uma medida como essa, naquele momento, em março, a pandemia, sem dúvida alguma, e os registros mostram isso, a pandemia ia evoluir num ritmo muito mais avassalador do que a gente hoje está sofrendo. E agora, o grande medo hoje é a segunda onda. Mas naquela fase de março, né, foi uma medida necessária, gerou incerteza, todavia acalmou, criou um alívio geral, porque, afinal de contas, todos estavam propícios a se contaminar. Apesar do fechamento, as aulas continuariam à distância para estudantes das escolas. Já no ensino superior, cada instituição deveria decidir como proceder. Na Itália, apesar das instituições de ensino terem fechado 10 dias antes da França, o retorno foi adiado para setembro, quando se inicia o ano letivo na Europa. A fim de se evitar uma segunda onda de contaminação, a Irlanda, por sua vez, adotou a medida junto com a França. Todas as escolas e universidades fecharam no dia 16 de março na Irlanda, mas, como na Itália, retornarão apenas em setembro, com a volta do ano letivo regular. O hemisfério norte regularmente inicia-se em setembro. No dia 11 de maio, deu-se início à primeira fase de reabertura das escolas na França. O retorno foi de forma progressiva e opcional. Apenas as creches e escolas de educação infantil reabriram, e os pais poderiam optar por enviar os filhos ou mantê-los em casa. Então, segunda data marcante, segundo marco lá na França, o primeiro foi dia 16 de março, que fechou tudo, o segundo, 11 de maio, a possibilidade de reabertura. Apesar das diversas medidas de proteção adotadas, somente, meus caros, isso é importante porque foram veiculadas algumas notícias que colocaram que a França reabriu e teve que fechar novamente. Os números que eu quero compartilhar, que eu obtive aqui para essa transmissão, são os seguintes. Apesar das diversas medidas adotadas, 70 das 40 mil instituições do país, entre creches e escolas maternais, fecharam novamente em razão do surgimento de alguns casos pontuais de Covid. Portanto, meus caros, na França, a gente pode colocar o universo de 40 mil instituições de ensino, somente 70, a partir do 11 de maio, dos 40 mil, 70 que apresentaram alguns casos. Portanto, a grande maioria teve êxito nesse retorno. Assim sendo, seguindo o calendário instituído pelo governo, esse novo calendário instituído pelo governo francês, a segunda fase de desconfinamento começou no dia 2 de junho, data na qual as escolas do ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico profissionalizante também reabriram. Assim como na primeira fase, o retorno dos estudantes era opcional. Portanto, na França, houve a reabertura? Sim. Com qual característica? Sendo opcional a abertura. Importante ressaltar que o sistema de ensino francês é unificado nacionalmente. Logo, tais determinações tiveram caráter nacional, afetando todas as instituições de ensino do país. Porém, nem todos os países são assim. Só para ter uma curiosidade, um novo paradigma, na Bélgica, olha só que curioso isso, né? A Bélgica não tem um ensino unificado. Não é de competência federal na Bélgica. Na Bélgica, existem 3 diferentes tipos de sistema de ensino na Bélgica, hoje em dia, que variam dependendo da região do país. E há escolas internacionais e escolas europeias. Assim, cada sistema ou instituição na Bélgica determinou quando voltariam as aulas. Para finalizar aqui a análise, no dia 22 de junho foi a terceira e última fase do desconfinamento na França. Após estudos, o governo concluiu que a possibilidade de uma segunda onda de contágio era mínima e que a crise sanitária estava controlada. Por tal razão, adiantou tal fase. Como consequência, nesse 22 de junho, a partir dessa data, do 22 de junho,
Foi obrigatório o retorno de todos os alunos às escolas, no entanto, inúmeras restrições de segurança foram estipuladas. As escolas que não estivessem preparadas para colocar em tais medidas não poderiam retomar, e, com isso, claro, não era a totalidade dos alunos, pois a maior parte deles não possuía estrutura física, a própria escola, para tais medidas de segurança. Por tal razão, na primeira semana de retorno obrigatório, a partir do 22 de junho, alguns critérios foram estipulados para decidir quem voltaria, lá na França. Assim, apenas 1,8 milhão, 1.800.000 estudantes na França do total de estudantes na França, 6.700.000 estudantes na França, de ensino fundamental poderiam voltar, e apenas 600.000 dos 3.300.000 estudantes do ensino médio. Portanto, não foram todos, somente essa parcela. Esse retorno durou 2 semanas, ou seja, do dia 22 de junho até o dia 4 de julho, quando começou as férias na França, as férias de verão lá na França. Portanto, a volta nessas 2 semanas, do 22 de junho até o 4 de julho, teve um propósito. Tá? Ela serviu para reforçar pontos importantes com alunos selecionados que, em sua maioria, iriam fazer o vestibular, o BAC, ou estavam de recuperação, possuem alguma outra condição especial. Por isso, aquele número, aquela restrição de número. Até setembro, todos os alunos na França estarão de férias, e o governo estipulou que as escolas possuam atividades e colônias de férias, facilitando a vida dos pais que estão para voltar do trabalho. Olha só, meus caros, isso também é outro aspecto muito importante, né? Está afligindo os pais, as crianças também estão numa situação de tensão, portanto, colônias de férias, atividades, elas servem também para esse retorno das crianças às atividades escolares. Agora o país, a França, se prepara para a volta às aulas dia 1º de setembro, na França, 1º de setembro. Nós sabemos, Karina, que aqui em São Paulo, né, por determinação do governo do estado, 8 de setembro aqui em São Paulo. Talvez muitos que estejam assistindo, né, o Educa Week, não, Marcos, sejam aqui de São Paulo também, então 8 de setembro aqui em São Paulo. Na França, 1º de setembro, com regras de prevenção já definidas. A partir do 1º de setembro, na França, todas as crianças deverão voltar. Não será possível adotar distanciamento social, mas algumas crianças e aquelas a partir de 11 anos deverão usar máscara. E haverá barreira de separação entre os alunos dentro das salas de aula. E a limpeza e o arejamento das salas de aula serão feitos diariamente. Agora, o governo francês deixou isso bem claro. Se os casos de contaminação voltarem a subir, o retorno às aulas será suspenso e o ensino à distância voltará, como foi já declarado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Ele já definiu isso, mesmo com a volta, se houver uma segunda onda, a restrição ela será retomada lá no ensino francês. Já tocou aqui meu sinal, aqui, Marcos. Estou aqui à disposição, estou ansioso para ouvir Karina, ouvir Thomas, e depois participar, interagir com todos aqui do Educa Week. Muito obrigado, Talarico. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, senhor. Foi excelente. Acho que trazer a visão de como as coisas estão acontecendo na França, sem dúvidas, é de extrema valia para todos que estão aqui participando. Agora eu gostaria de convidar o Thomas Law, presidente do IBRA-China, para trazer uma visão agora da China. Com você, Marcos. Thomas. Obrigado. Deixa eu só baixar aqui o screen. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a organização do Educa Week na pessoa do Marcos e também a Stephanie, que ajudou muito na organização. Além disso, parabenizar o professor Niaradi e cumprimentar a nossa amiga professora Karina, em Londres. O tema é reabertura das escolas ao redor do mundo. Eu fiz uma apresentação e eu vou seguir a apresentação.
Quero me apresentar primeiro, sou Thomas Ló, presidente do Ibrachina e também presidente da coordenação das relações Brasil-China da OAB nacional. O nosso instituto, ele tem a finalidade de promover o aspecto cultural, a integração dos dois povos, da China e do Brasil. Já fizemos alguns eventos na área da matemática, com professores da China e professores do Brasil. Estamos lá na Avenida Paulista, em São Paulo, atuando nesses intercâmbios, workshops e atividades culturais. Bom, entrando no tema, a gente sabe que a pandemia tem afetado muito todos os países do mundo, inclusive todas as áreas da economia e também na educação. Esse gráfico, essas informações que eu trouxe é super importante, porque com relação à prevenção contra o coronavírus Covid-19, 188 países fecharam todas as escolas, 1.716 milhões de alunos afetados com o fechamento de escolas até 12 de abril de 2020. 99,4% da população estudantil no mundo foi afetada. Deixa eu passar aqui rapidamente. Bom, aqui é o cronograma, eu vou deixar essa apresentação para todos. É uma apresentação com o cronograma das escolas que fecharam. E eu quero ressaltar que no dia 27 de março, 90% dos estudantes do mundo não tinham mais aulas presenciais. Apenas alguns países, dentre esses países, Taiwan, Singapura, Austrália, Suécia e algumas cidades dos Estados Unidos. E a pergunta que fica é: quais as consequências disso? Essa interrupção das aulas causou impactos educacionais e sociais, como, por exemplo, o estresse e a ansiedade. Houve impactos na questão nutricional das crianças que se alimentam nas escolas, e, além disso, teve um abismo aí que a gente percebeu da plataforma online, um abismo entre a população alta e média e a população mais carente no Brasil. Então, a gente conseguiu perceber essas consequências durante a pandemia. Aqui também a OCDE começou a palestrar muito online, falando da importância da tecnologia, da estrutura digital, sobre como fazer a aprendizagem nesses tempos de pandemia. E aqui eu entro no tema especificamente da China, que é a reabertura das escolas na China. Todas as escolas foram obrigadas a adotar novas medidas preventivas diante da pandemia, né? E na China não foi diferente, professor Nyarad, professora Karina e Marcos. Na China tivemos, na cidade de Wuhan, tendas de desinfecção, controle de temperatura, checagem sistemática, pulseiras inteligentes e apps, ou seja, os professores carregam celulares com QR Code. Se o QR Code for verde, é ótimo, o professor pode ingressar na escola. Se for laranja, vai ter que ficar de quarentena. E se for vermelho também, não tem acesso à escola. Uso de máscara obrigatório em todas as escolas. Todos os professores são testados quase que diariamente. Professores do grupo de risco são afastados de ministrar as aulas. Fizeram também asas de papelão para ensinar o distanciamento social na escola. Além disso, criaram telas de plástico nas mesas dos alunos. E essas mesas individuais dos alunos são separadas por mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. E essas coberturas de plástico também podem ser dobradas e utilizadas no horário do almoço. Além disso, eu vou acompanhar aqui só os slides. Aqui está o slide das tendas de desinfecção.
essas asas que são utilizadas para ensinar o distanciamento social. E, além disso, eles criaram um plano de emergência Covid-19, ou seja, as escolas, entre os alunos, eles fizeram um grupo de liderança dos alunos, ou seja, cada aluno que faz parte desse grupo tem que encaminhar relatórios diariamente, e esses relatórios são encaminhados para os professores e, às vezes, também o próprio Departamento de Saúde Público da China faz parte desse estudo, desse acompanhamento nas escolas. Aqui tem outros exemplos de outros lugares do mundo, África do Sul, que são escolas desinfectadas diariamente. Dinamarca, eles têm um incentivo a lavar as mãos com instalação de lavatórios. Portugal, redução de grupos de alunos em sala de aula. Bom, nessa apresentação tem vários exemplos de outros lugares do mundo, e eu quero aqui ressaltar a escola Avenues. Por quê? Porque a Avenues tem uma sede também na China, em Shenzhen, tem uma sede em Nova York, nos Estados Unidos, e tem uma sede aqui em São Paulo, muito próxima aqui do Morumbi. E vale a pena receber e trocar experiências, porque essa instituição está nesses 3 lugares. Ou seja, eles usam ferramentas inovadoras, eles têm um ensinamento à distância por Zoom, vídeos de exercícios físicos e também aulas de matemática pelo iPad e demais atividades. Como eu tenho 3 filhos pequenos em casa, Marcos, eu também gosto que eles tenham a cultura chinesa, um estudo da cultura. E lá no YouTube, se você for ver, tem o Little Fox Chinese, que é legal, as pessoas aí que têm crianças pequenas e querem que o filho aprenda uma outra língua, o mandarim, por exemplo, se você acessar Little Fox Chinese, tem músicas em mandarim, ele te ensina as cores em mandarim, te ensina muitas coisas básicas. Então, eu estou, através de outras plataformas, utilizando isso até para os meus filhos. Bom, em geral, principais medidas adotadas pelas escolas do mundo. Fazendo aqui um rápido resumo, tem a Bélgica aqui, Coreia do Sul. Eu vou para a visão geral. Desinfecção das escolas, tendas de desinfecção na entrada, controle de temperatura, a obrigatoriedade do uso de máscaras, lavagem das mãos, redução de turmas, distanciamento social, adoção de horários diferentes de entrada e saída de alunos, medidas para arejar as salas e também afastar professores do grupo de risco. E aqui faço uma outra pergunta. O que aprendemos com essa pandemia? Bom, na minha opinião, entendemos a importância de empoderar os professores, Marcos, professor Nharad e Karina. A educação não está na tecnologia, mas na pedagogia. Aí eu coloco esse guarda-chuva dentro dos professores e também da família. Em outras palavras, nenhum país consegue atender às necessidades de milhões de alunos sem a participação da nossa comunidade, da comunidade escolar. Os professores devem ser tratados como lideranças educacionais. Inclusive, professoras na China e outros lugares do mundo possuem duas características importantes. O alto senso de responsabilidade individual com o aprendizado e também o alto comprometimento com o bem-estar dos estudantes. E, além disso tudo, lógico que tem a questão da inovação. A inovação, sim, é uma ferramenta importante. E ele é um dos caminhos para a gente ter uma educação de qualidade. Então, se a gente puxar a pesquisa do TALIS, Teaching and Learning International Survey, está lá a pesquisa apontando que de 4 em cada 5 professores afirmam que a maioria dos seus colegas desenvolvem novas ideias de ensino-aprendizado. De 3
quartos dos professores estão abertos a adotar mudanças. 59% dos diretores de escola dão suporte à cooperação entre professores para o desenvolvimento de novas práticas educacionais. Bom, então, na minha conclusão, professor Niarad, Karina, Marcos, eu entendo que essa pandemia mostrou que a conexão entre alunos e professores é importante, mas a colaboração entre os professores é fundamental. Eu entendo que a tecnologia pode ampliar essa colaboração e a inovação vem da pedagogia. Em outras palavras, é defender realmente essa formação de lideranças educacionais na base, que são os professores, porque os professores são a linha de frente no atendimento às necessidades educacionais de seus alunos e comunidade. Então, até para eu finalizar minha apresentação, eu quero aqui registrar o meu agradecimento, a minha gratidão e ao reconhecimento aos professores. Eles se dedicam suas vidas aí a ajudar a próxima geração e a realizar esses seus sonhos e moldar o nosso futuro do Brasil. Então, eu quero compartilhar esse meu agradecimento, em especial aos professores, e dizer que é uma felicidade estar aqui no Educa Week, podendo falar um pouquinho da experiência da China e de uma escola internacional que está em muitos lugares do mundo. Eu acho que esse intercâmbio de informações é essencial, professor. Deixa eu só terminar aqui. E dizer que a inovação também é um papel fundamental. Então, essa é a minha conclusão e agradeço muito a participação no Educa Week. Marcos. Muito obrigado, Thomas Law. Excelente. Acho que trouxe uma visão aí de diversos países e, em especial, da China, na dificuldade que todos estão enfrentando. Agora eu gostaria de convidar a professora Karina, direto da Inglaterra, a contar um pouquinho da retomada, e ela que está dentro de sala de aula, diretamente na Inglaterra. Tudo com você, professora Karina. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, professor Niarad, Thomas. Boa noite para quem está do lado de cada mundo. Vou começar aqui falando quem sou eu, rapidinho. Eu sou a Karina, né? Eu moro na Inglaterra, mas mais precisamente numa cidade que chama Woking, é bem pertinho de Londres, não estou em Londres mesmo, mas estou bem pertinho. E eu venho aqui representando as professoras e para mostrar um pouquinho o que está acontecendo desse lado do mundo aqui na Inglaterra com as escolas e a reabertura. Bom, eu sou professora de português como língua de herança e eu faço parte dessa ABCD Escolinha e do POL UK, que são iniciativas que promovem a língua e a cultura brasileira aqui na Inglaterra, né? Também eu sou professora em uma escola internacional, onde eu dou aula de português como língua nativa, como língua de herança também. Mas o meu papel, meu primeiro trabalho é ser mãe desses dois meninos que estão crescendo bilíngues e que eu estou podendo vivenciar esses dois lados da moeda, né? De ser professora e de ser também mãe, como o Niarad é o pai e o Thomas também é pai, vivenciando o que está acontecendo dentro de casa. Bom, vamos falar da Inglaterra. A Inglaterra tem 24.323 escolas e no dia 23 de março aconteceu o anúncio, né? O governo anunciou que as escolas seriam fechadas parcialmente, né? O lockdown que a gente chama. No dia 23 de março elas fecharam parcialmente. Quando eu digo que elas fecharam parcialmente, é porque as escolas fecharam para todas as crianças, mas os filhos de key workers, que são esses profissionais de linha de frente, e os filhos e as crianças que eram vulneráveis, elas ainda continuaram indo para a escola. Então, o governo mandou fechar as escolas, porém, os filhos de key workers, de pessoal de linha de frente, teve que ir para a escola. Exatamente porque eles tinham que trabalhar, né?
o governo não queria que deixassem os filhos com os avós, que são os mais vulneráveis, no início dessa pandemia toda eram os mais vulneráveis, então eles deixaram a escola aberta para essas crianças. Todas as demais passaram a ter a educação à distância, né? E essa educação à distância aconteceu usando diversos tipos de plataformas e diversos tipos de meios tecnológicos. Na Inglaterra, como no mundo inteiro, foi um choque para os professores, para os alunos, para todo mundo, mas as pessoas começaram a se adaptar e a usar o que melhor convinha e cabia para ela, para aquela escola, para aquela instituição naquele momento. Então, tanto a escola privada quanto a escola pública, né, eles começaram a usar esses outros tipos de tecnologia em favor nesse momento tão diferente para todo mundo. Em particular, na escola dos meus filhos, a plataforma mais usada foi o Google Classroom, que tem uma gama de coisas que dá para fazer, de materiais, de aulas, de ideias, de coisas para preparar as aulas. E muita aula pelo Zoom também. Sites, esse Bite Size da BBC é um site excelente, Flipgrid, o Kahoot, vários outros tipos de plataforma foram usadas. Bom, depois de 10 semanas, mais ou menos, no dia 1º de junho, depois de 10 semanas desse confinamento, no dia 1º de junho, a Inglaterra começou a reabrir as escolas. Então, no dia 1º de junho foi anunciado que as creches e as escolas primárias, né, elas seriam abertas na Inglaterra para as crianças. Quando aconteceu essa abertura, as escolas só receberam as crianças da recepção, que são as 4 e 5 anos, do ano 1, que são os 2 primeiros anos da educação infantil, e o ano 6, que é o relacionado ao Fundamental 1 no Brasil. Então, essas crianças todas voltaram para a escola, os outros anos continuaram de casa, tendo aula remota, e no dia 15 de junho, as escolas secundárias, né, elas reabriram. As escolas secundárias a gente entende como o ensino fundamental 2 e o ensino médio no Brasil. Elas abriram só para o ano 10 e para o ano 12, para que eles tivessem esse contato com a escola e se preparassem para os exames, porque são os anos que estão chegando perto dos exames aqui. Então, eles começaram essas crianças desses anos específicos começaram a estudar nessas datas, irem para a escola, e as demais continuaram tendo as aulas de casa. Aqui, como o professor Nearad mencionou na França, nesse momento, os pais tiveram a opção de enviar ou não os filhos para a escola, né? Então, cada um decidiu se enviaria ou não. Os meus filhos, por exemplo, eu tenho um filho que está no ano 1 e eu optei por mantê-lo em casa por outros motivos, mas foi uma opção dos pais. Quero falar um pouco dos desafios dessa educação à distância, e, lógico, evidente, são vários os desafios, mas eu queria apontar para os dois grandes desafios. Um é a falta, né, a falta de internet, a falta de recurso tecnológico que muitos alunos tinham, apesar de sermos um país de primeiro mundo, ainda assim, tinham muitas crianças que não tinham condição, ou muitas famílias que têm um computador para dividir entre a família inteira, então como que faz, né, com pai, filhos? Esse foi um desafio nesse momento. Um outro desafio na Inglaterra foi o fato de muitos pais não poderem ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem por vários motivos, né? Às vezes os pais estavam trabalhando demais, que na verdade muitos pais relataram que estavam trabalhando o dobro do que trabalham normalmente dentro de casa, então não podiam dar atenção para os filhos. E um outro fator é o fato da Inglaterra ser um país tão multicultural, das escolas serem uma diversidade tão grande de línguas, de que muitos pais
não tinham o conhecimento, o domínio da língua, talvez, para poder ajudar os seus filhos, né? Na escola dos meus filhos tem italiano, alemão, polonês, então a gama é muito diferente, e nem todo mundo tem um inglês tão bom que pudesse ter ajudado os filhos. Então, esse foi um outro desafio que a gente... que aconteceu aqui. Bom, como o professor Nearad e o Thomas eles já falaram, aconteceram várias as mudanças para atender essas crianças, e aqui foram as chegadas em diferentes horários, eles tentaram mudar, por exemplo, uma turma chega às 9, aqui começa às 8h40 da manhã as escolas, então uma turma chega às 8h40, outra turma chega às 8h50, 9, por aí vai. A implementação do One-Way System, que é uma mão única, né? Então, por exemplo, nos corredores e nas escadas, transformaram-se em mão única, exatamente para tentar conter o vírus. As medidas de higiene foram reforçadas, como eles já comentaram por aqui. Houve a criação das bubbles, das bolhas, ou seja, as crianças foram colocadas em grupo. A princípio, as primeiras crianças que voltaram, foram colocadas em bolhas, em grupos, e esses grupos não se misturavam. Então, essas crianças chegavam nas escolas juntos, almoçavam juntos, brincavam juntos, e não se misturavam com os outros grupos. As escolas foram desinfetadas diariamente, né, como já foi mencionado pelo professor Nearad e o Thomas. Aqui, a disposição das carteiras, eu estou falando que a disposição das carteiras individuais foram viradas para frente. Aqui, a maioria das classes segue aquele estilo de ilha, onde os alunos trabalham juntos, mas nessa pandemia toda, as carteiras foram espaçadas, viradas para frente, distanciamento do colega ao lado. A diminuição do horário e de dias escolares, o governo lançou um guia, e as escolas tinham a liberdade para fazer o que desse para eles fazerem. Né? Então, cada um tentou se adaptar ao seu espaço, à quantidade de alunos que tem e de como poderia acomodar todo mundo. Então, várias escolas tiveram alunos que iam 2 dias a semana, um dia inteiro a escola era desinfetada e outra turma ia outros 2 dias a semana. E, lógico, evidente que os professores também foram orientados a manter distância ao máximo, né? Dos alunos e até de outros funcionários. Bom, nós estamos caminhando para o ano letivo, como o professor Nearad já mencionou, na Europa está acabando, finalmente chegando às férias de verão. Várias escolas particulares já acabaram, já terminaram esse ano, e as escolas públicas entram de férias agora, na próxima semana, praticamente, e todo mundo se perguntando o que vai acontecer em setembro. O governo anunciou no dia 2 de julho que em setembro todas as escolas de educação primária, de educação secundária, todas as instituições vão voltar e todas as crianças serão obrigadas a retornar à escola. Mais uma vez, isso traz um pouco de inquietação para muitos pais, porque, lógico, a maioria quer que seu filho volte para a escola, mas ainda tem uma parte de pais que está receoso e que não quer mandar os filhos para a escola em setembro. Porém, vai ser mandatório, a partir de setembro, todas as crianças precisam voltar para a escola na Inglaterra. É um momento difícil, mas eu acho que a pandemia trouxe vários pontos positivos, e eu acho que é o que nós temos que nos agarrar neste momento, né? Através de uma pesquisa, as pessoas levantaram quais eram esses pontos positivos, e eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês, porque é o que no final do dia nós temos que pensar e se agarrar mesmo. Bom, várias pessoas relataram que esse momento todo trouxe uma possibilidade maior de passar tempo com a família, com os filhos, um tempo que às vezes a gente não tem, né, por causa da correria do dia a dia. Várias pessoas falaram que elas estão economizando no dinheiro da gasolina, no dinheiro dos tickets de trem, que são muito caros.
As crianças estão experimentando pela primeira vez o homeschooling, que é essa educação de dentro de casa, que na Inglaterra é uma coisa possível de se acontecer. Eu poderia escolher ensinar o meu filho de dentro de fazer o homeschooling, ensinando ele dentro de casa, sem ter que ir para a escola. Então, várias crianças estão falando que elas estão, pelo menos, experimentando como que funciona. Provavelmente, no futuro, nós vamos apreciar muito mais a companhia um dos outros, né? Muitas pessoas, nesse momento, estão focadas em se exercitar, em se manter à forma, em se manter saudável. Aqui na Inglaterra, quando aconteceu o lockdown, quando aconteceu o confinamento, as pessoas não podiam sair de casa, a não ser que fosse para fazer exercício físico uma vez por dia. Então, várias famílias, várias pessoas começaram a correr, começaram a andar de bicicleta, começaram a fazer caminhadas. Então, teve essa coisa de se preocupar mais com a saúde. De agora em diante, todo mundo provavelmente vai ficar muito mais higiênico, muito mais ligado na saúde, né, higiênica. E a gente precisa pensar, como já foi mencionado pelo professor Niarad e pelo Thomas, que esse confinamento é necessário e que, ficando em casa, nós estamos salvando vidas, né? Então, é de suma importância. O trabalho árduo do NHS está sendo reconhecido muito mais. O NHS é o Sistema Público de Saúde aqui na Inglaterra, que é o sistema que a maioria das pessoas usam, e as pessoas estão reconhecendo mais esse sistema público. Aqui na Inglaterra, toda quinta-feira, durante todo esse confinamento, às 8 horas da noite, todas as pessoas saíam às ruas e batiam palmas por 1 minuto para todas as pessoas desse sistema público de saúde aqui. E, por fim, né, o tempo que a gente tem de descobrir novos hobbies, de descobrir novos prazeres. Eu escutei várias pessoas aprendendo a tocar instrumento, pintando mais, e vários outros tipos de coisas que as pessoas puderam fazer nesse momento de confinamento, né? Acho que é isso. Eu queria agradecer muito, muito, muito ao Thomas e ao Niarad. Foi um prazer e um privilégio dividir esse painel com vocês. Quero agradecer muito ao Marcos pelo convite e a toda a equipe do Educa Week pela semana fantástica que vocês proporcionaram. E, por fim, eu queria também parabenizar os professores e os alunos ao redor do mundo inteiro, né, por estar enfrentando de uma maneira maravilhosa toda essa situação, porque é um momento histórico, né, que a gente está vivenciando, mas que vai passar. Uma hora vai e tem que passar. E é isso. Muito obrigado, professora Karina. Excelente. Obrigada. É um desafio enorme que a gente está vivendo. Uma das perguntas que nós temos aqui em relação a voltar às aulas sem vacina. E a pergunta que eu faço é: algum país do qual vocês pesquisaram, né, e estão vivenciando, disseram que não voltam sem vacina? Vocês viram isso acontecer em algum local? Porque as pessoas ainda estão dizendo, não, mas voltar sem uma vacina é negligência do governo. Isso existe em algum lugar do mundo? Vocês puderem comentar? Na França, Marcos, não houve qualquer menção a isso. Na França, a informação aqui que eu recebi, que eu obtive, é o retorno em setembro, né? É muito parecido com o que a professora Karina comentou sobre a Inglaterra. Agora, se houver a segunda onda na França, o governo já declarou que volta a fechar as escolas. Agora, sobre vacina, não. Marcos, da minha parte, da minha pesquisa da China, também não. Na China, inclusive no epicentro de Wuhan, onde iniciou-se o Covid-19, as escolas estão funcionando normalmente e também não vi nada em relação à questão da vacina com as escolas. Aqui também não escutei nada em relação à vacina, escuto só que estão correndo atrás dela para achar, mas como eu já mencionei, o governo já deixou bem claro que a partir de setembro todas as crianças vão voltar para a escola. E hoje,
Por sinal, eu escutei no rádio o primeiro-ministro falando que não acredita que acontecerá uma segunda onda, mas as crianças terão que voltar para a escola em setembro. Uma outra pergunta aqui da Thalita Barcelos, ela pergunta como que vocês veem a volta às aulas das crianças pequenas, da educação infantil, em especial. É difícil fazer um distanciamento social, mas eu acho que as escolas estão trabalhando duro para tentar implementar essas medidas. E eu acho que essas crianças também estão cansadas de estar dentro de casa, né? O meu filho, essa semana, virou para mim e me perguntou, mãe, quando que vai acabar esse coronavírus? E aí eu falei, não sei, Rafa, por quê? E ele me respondeu, porque eu quero ir para a escola. Então, até aquele momento, ele não tinha mencionado para mim, eu quero ir para a escola. E, na verdade, eu já poderia estar mandando ele para a escola, porque ele é uma criança do ano 1, que é um ano que a Inglaterra reabriu a escola para. Eu não mandei. Então, assim, eu acho que as crianças, elas precisam voltar à rotina delas. O Thomas mencionou, a educação é muito mais do que a tecnologia pode proporcionar. O contato com o professor, essa relação professor-aluno é fundamental. Então, tem que acontecer, né? Com certeza. Thomas, Jorge, gostaria de comentar? Da minha parte, Marcos, eu entendo que a própria sociedade brasileira já está pedindo para o retorno das atividades como um todo. Você vê que a parte da economia já se pede aí o retorno, os shopping centers estão reabrindo, e você vê que cada vez mais as pessoas, os empresários, quem está trabalhando, precisa também, eles querem que a escola retorne aí à atividade normal. Eu entendo, Marcos, que vai retornar, mas eu acho que tem que tomar as devidas cautelas. Eu acho que é exatamente seguir essas regras de distanciamento social, reduzir as turmas, de repente fazer 2 horários, uma turma de manhã, uma turma à tarde, e utilizar da inovação que é a tecnologia. Ou seja, utilize aí os iPads, vamos utilizar a internet, vamos utilizar os vídeos, os professores vão fazer uma análise do aluno através de um vídeo que o próprio aluno vai ter que fazer e vai ter que compartilhar com os colegas de sala de aula. Eu acho que a gente vai ter que inovar, e agora a gente está nesse século XXI, nesse novo normal para fazer isso, Marcos. E, além disso, para complementar, trazendo essa famílias com dificuldade com a internet, famílias que têm só um computador em casa. Imagina só a situação em países que a pobreza é maior, né? Que essa decalagem social, essa diferença social é maior. Portanto, uma perspectiva para responder é aquela mais, quase que eu digo que corriqueira, em que a internet já faz parte da vida de várias famílias. Agora, imagina só a situação daquela massa de famílias que não tem isso, que não tem o acesso, evidentemente, à tecnologia. Portanto, o retorno à escola, ele acaba sendo, a possibilidade de retorno para as crianças pequenas acaba sendo conjugada com uma série de fatores. Como Thomas disse, os pais têm que voltar a trabalhar, os pais têm que procurar emprego, as crianças não podem ficar com os avós, nem tem condição, não tem tecnologia. Portanto, uma resposta fácil seria dizer, colocando essa análise sob o aspecto daqueles que têm acesso à internet, que têm tecnologia. Agora, imagina só de quem não tem, quem não consegue ter isso, e em todo mundo isso acontece. A situação se torna muito mais difícil, um desafio muito maior, em que o retorno das crianças pequenas à escola, e Thomas mencionou isso também brilhantemente na fala dele, que até mesmo a escola é o local onde a criança vai se alimentar. Imaginem só, aqui, governo tanto do município quanto do estado de São Paulo oferece
para alguns alunos, um cartão referente ao valor que seria da merenda escolar, né? Que não abrange a todos. Agora, a grande maioria vai também à escola pública para se alimentar. Portanto, é uma conjugação de vários fatores aqui que impulsionam nesse sentido. Olha, tem que haver retorno. Com o quê? Com segurança, aplicando as medidas sanitárias necessárias, né? E com essa responsabilização de todos os envolvidos, em todos os aspectos, aspecto social, aspecto educacional, aspecto sanitário, aspecto da higienização e também com os pais. É absolutamente complexo esse cenário. Estou com mais uma pergunta aqui, do João Kleber. Ele pergunta como fica a situação dos alunos com déficit de aprendizagem com notas mais baixas. Acho que a professora Karina estava no dia a dia na sala de aula, consegue elucidar um pouco melhor. Como que foi na sua escola em específico? O sistema de educação é muito diferente aqui. Não existe essa coisa de reprovação. Então, eu acho que quando essas crianças voltarem, os professores vão ter um trabalho ainda mais árduo, porque eles vão ter que nivelar essa educação de alguma forma, né? Esse aprendizado. Porque, como eu mencionei, tem várias crianças que, sim, estão tendo essa ajuda dos pais, que estão progredindo, que estão estudando em casa. Tem vários que não estão. Então, eu acho que vai ser um trabalho difícil e vai ser como o professor Nerad e o Thomas mencionaram, é um trabalho de comunidade, né? Onde a família vai ter que estar envolvida, a escola vai ter que estar envolvida, o governo vai ter que estar envolvido, né? Não vai ser uma tarefa fácil, não, eu acho. E nesse sentido, Marcos, né, nessa conjugação tal, e os alunos, na França o que houve? No primeiro retorno, os alunos que voltaram, aqueles que tinham algum tipo de déficit no aprendizado, tá? E aqueles que tinham uma necessidade mais premente, ou seja, eles estavam indo para o vestibular, estavam indo para exames, então, para esses alunos. Agora, o que no setor público aqui no estado de São Paulo e no município, eles disseram que vão fazer uma provinha, tá? Uma provinha no retorno dos alunos, porque o poder público disponibilizou, aqui em São Paulo, estado e município disponibilizou acesso às aulas pela internet, mas claro que os alunos não têm internet, então tem esse déficit também. E, além disso, o envio pelo correio ou retirada nas escolas de cadernos com as matérias, tá? Com os tópicos a serem lecionados. E o que eles projetam é para que em setembro, a partir do 8 de setembro, tanto escolas públicas aqui do estado e municipal aqui de São Paulo, da capital, que o aluno faça uma provinha de nivelamento, muito parecido com o que a professora Karina disse. Ou seja, para ver, afinal de contas, quanto que o aluno ele absorveu dessa metodologia que foi adotada por conta da pandemia. Marcos, eu quero apontar também, tive o ano passado 3 vezes na China e com o pessoal de Pequim, e uma amiga minha, que é mãe também, tem filhos, ela fala que lá na China eles estão revisando anualmente a programação, a educação infantil da China. Então, eu acho que agora, com essa pandemia toda, eles vão fazer uma nova revisão e certamente vão encaixar os horários que eles perderam ao longo desse ano, desses 4 meses. Vai ser encaixado nas férias todo o currículo necessário aí para manter o grau dos alunos. É uma situação atípica, né? A gente, obviamente, tem que entender que algumas medidas vão ser tomadas para ajustar essa questão. A Ana Paula Monteiro pergunta como que foi a aceitação dos pais com essa já determinação de volta às aulas. Eles aceitaram? Eles confrontaram? Como foi? Acho que a Karina, em especial, acho que está lá em sala de aula. Como eu mencionei, a primeira reabertura das escolas aqui, que aconteceu em 1º de junho, os pais tiveram muita flexibilidade para decidir se mandavam ou não
os filhos para a escola. Os pais decidiram por vários motivos, mas em setembro todas as crianças têm que voltar. Eu acho que os pais, a maioria quer que volte, né? Que nem o professor Niarad já mencionou, o pai precisa voltar a trabalhar, não tem ninguém para deixar as crianças, muitas crianças dependem da escola para se alimentar, então vai ter que acontecer. Os pais, a maioria, eu estava conversando com outro professor essa semana, falando que 80% dos pais querem que as crianças voltem para a escola e que só 20% não quer que as crianças voltem para a escola. Então, acho que o pai vai ter que pensar, ou então travar uma luta com o governo, né? Porque você vai decidir tirar o seu filho da escola. Não sei, tem que analisar a situação da família, né? Quando as escolas foram reabertas, era uma coisa muito importante se pensar em que situação aquela família se encontrava. A gente está falando de uma família de uma escola pública, a gente está falando de uma família de uma escola particular, então tem que se pensar muito em qual é a situação que aquela família está inserida, para então tomar uma decisão. Exatamente, olha, professora Karina foi no ponto. Qual a situação da família? Porque a gente colocar uma régua comum que sirva, que coloque para todos, é impossível, absolutamente impossível, uma única régua, uma única medida para absolutamente todos. E ainda mais com Inglaterra, a professora Karina mencionou isso. Olha, tem também uma disparidade econômica, mas parece-me que a disparidade maior que existe na Inglaterra é exatamente por ser um centro cosmopolita, várias culturas. O próprio pai não consegue acompanhar a escola do filho porque não fala suficientemente inglês para entender o que o filho está aprendendo na escola, né? Agora, aqui no nosso país, essa disparidade ela é premente também no aspecto econômico. E na França também existe a disparidade econômica e existe a disparidade cultural que engloba também a questão religiosa. Portanto, é uma combinação que não serve a mesma régua, a mesma medida para medir, para colocar todas as famílias dentro dessa mesma solução. Com certeza. Eu estou vendo aqui as perguntas. Eu gostaria de convidar todos para assistirem outros 2 painéis que vão tratar temas específicos, questões relacionadas sanitárias. Na quinta-feira, nós tivemos um painel com o Dr. Davi Wipp e outros educadores que debateram de maneira mais intensa essas questões sanitárias. E neste momento, a gente está falando sobre a reabertura de escolas pelo mundo. Muita gente perguntando, mas e no Brasil, na minha cidade, o que eu posso fazer? Esse é um tema específico de retratar, então, as escolas, em específico da França, da China e da Inglaterra. Estamos chegando agora nos momentos finais. Queria saber se vocês gostariam de fazer algumas considerações para a gente encerrar. Se quiserem seguir a ordem. Sim, então vamos seguir a ordem. Perfeito. Sem dúvida alguma, olha, a experiência que a professora Karina trouxe, que o Dr. Thomas trouxe lá da China, a professora Karina da Inglaterra, realmente mostra isso, que o cenário é absolutamente complexo. Uma única medida padrão para ser adotada como solução para todos, absolutamente não cabe. As medidas, sim, sanitárias, elas seguem aquilo que a ciência determinar, aquilo que o rigor sanitário médico determinar. Agora, em termos educacionais, sem dúvida alguma, a fala de professora Karina e a síntese do Dr. Thomas, quando falou que o centro é, de fato, o professor, em que a tecnologia auxilia, mas o professor continua sendo o centro disso tudo. Ele que vai ter que locomover toda essa massa para que o aluno ele possa retomar as escolas, né, buscando exatamente a sua formação. E os pais também querem isso. Agora, uma única medida para todos na mesma retomada, evidentemente não cabe, considerando diferenças econômicas, diferenças sociais, culturais, religiosas e por aí vai. Portanto, o cenário
vamos ser otimistas, a professora Karina falou muito disso, né? Proporciona o quê? Uma pandemia como essa? Desculpem a obviedade, mas proporciona o quê? Um tremendo aprendizado para a gente perceber quais novos caminhos podem ser tomados. Sem dúvida alguma, incita o quê? A nossa criatividade dentro do quê? De medidas sanitárias e considerando também a complexidade do que retorno às escolas envolve. Bom, primeiro eu quero agradecer a organização do Educa Week por essa semana. Eu acho que é importante esse trabalho que o Marcos vem fazendo e divulgar exatamente o que a gente pode melhorar aqui na situação do Brasil. Eu acho que uma das saídas também, Marcos, professor Niarad e professora Karina, seria a possibilidade de se fazer os testes. Se a gente conseguir fazer os testes do Covid-19, pelo menos eu acho que vai dar mais tranquilidade, um acompanhamento desses testes e seguir as normas e as diretrizes do governo, ou seja, álcool gel, as prevenções, o distanciamento. E na parte da educação, no nosso ponto de vista, é realmente empoderar o professor. O professor tem que ser uma liderança educacional, o professor tem que mudar e definir o futuro do nosso país. Então, na minha opinião, com muito entusiasmo que eu falo isso, Marcos, e parabenizo o seu trabalho. A gente ia fazer até algumas viagens para a China com os professores do Brasil para conhecer um pouco da educação chinesa, das escolas do ensino básico e ensino fundamental, mas de repente a gente marca aí para o ano que vem ou para daqui 2 anos uma importante viagem. Mas resumindo, é agradecer o seu trabalho, parabenizo, o professor Niarad também na área do direito, um grande mestre, especialista na área do direito internacional, e a Karina, nossa amiga de Londres, um grande abraço. Obrigado. Eu acho que o professor Niarad e o Thomas já falaram tudo que eu tinha para falar, então não vou repetir o que eles disseram. Eu quero também agradecer imensamente por essa oportunidade, por poder compartilhar, né, o que está acontecendo do lado de cá do mundo, por poder aprender também muito com o Niarad, com o Thomas, com você, Marcos, e dizer que a educação é a base do futuro, os professores têm que ser empoderados, como o Thomas disse, e eu acho que se a gente tiver calma, paciência, persistência, foco, a gente vai conseguir vencer toda essa pandemia e vai ficar como só um fato na história mesmo. Obrigada. Muito obrigado, professor Jorge Niarad, muito obrigado, Thomas Law, muito obrigado, Karina. Sem dúvidas, vocês levaram informações importantes contando de países que estão à nossa frente. O governo do estado, como São Paulo em especial, o professor Niarad comentou, determinou possibilitou a volta das aulas em setembro, mas que, obviamente, tudo pode ser revisto a qualquer momento diante da evolução, mas aparentemente já estamos descendo a curva no Brasil. Agora é o momento da gente, obviamente, manter todos em segurança, mas ter certeza que as coisas vão melhorar, né, e não que vão piorar. Nesse momento, então, a gente encerra, voltamos às 18h30 falando sobre os desafios da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, painel fantástico também, e às 20h30 voltamos para anunciar os vencedores do Prêmio Destaque Educação 2020. Meu muito obrigado a todos que nos acompanham ao vivo, meu obrigado para vocês.